E aí, galera, sensacional! Eu estou aqui hoje para falar uma coisa muito séria. Eu não sei se vocês sabem, mas vazou o tema da redação do Enem. Na verdade, todos os anos acontece isso. Todo ano vem com essa história. Vazou o tema da redação do Enem. E a verdade, cara, é que se realmente este tema vazou, o conselho que eu lhe dou é: se afaste dessa ideia. Neste ano, o vazamento falava sobre a questão do doação de órgãos. Esqueça, não procure esse tipo de construção. A ideia que você tem que ter sobre tema é: pegue temas gerais, prepare um repertório eficiente sobre educação, prepare um repertório eficiente sobre política, prepare um repertório eficiente sobre meio ambiente, prepare um repertório eficiente sobre saúde, prepare um repertório eficiente sobre segurança e sempre focando na questão dos direitos humanos. Esqueça essa história de vazou o tema da redação do Enem. Mas vamos lá. Independente do tema que você vai colocar, eu vou dar agora para vocês uma receita sensacional. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, de verdade, de uma vez por todas. Se cair a questão da doação de órgãos, pegue repertórios socioculturais relacionados à literatura. É muito bom você usar repertórios relacionados à literatura. E aí, eu vejo muito: ah, Rodrigo, o tema é sobre saúde, o tema é vacinação. Cara, se o tema for vacinação, você pode utilizar 1904, a revolta da vacina. Se o tema é sobre automedicação, você pode pegar Macabeia. Lembra que Macabeia, ela tinha uma dor no peito, ela tomava aspirina para poder se livrar dessa dor. E é uma dor, na verdade, angústia. Isso é automedicação. Lembre-se de que você assistiu a episódios de Dr. House. E aí, House, mesmo sendo médico, ele tomava uma medicação indevidamente. E aí você pode fazer essa abordagem. Empolgue-se com a sua redação. Não se preocupe em saber qual é o tema. Preocupe-se em preencher-se de repertório vasto para escrever uma redação nota 1000, que vai ser a redação que você vai escrever. Mas vamos lá, voltando à questão da doação de órgãos. Rodrigo, me dá uma mãozinha, me ajuda aí na questão da doação de órgãos. Vamos lá, galera, pega um lápis, pega um papel e anota algumas observações importantes sobre doação de órgãos. Por um exemplo, há um romance do romantismo chamado Frankenstein. É de Mary Shelley. E aí, nessa história, há um personagem chamado Victor. Victor perde a sua mãe muito cedo. E ele sente uma enorme dor por essa perda. E então Victor cresce pensando em trazer a vida de volta para impedir que as outras pessoas sintam esta mesma dor que ele sente. O fato é o seguinte: ele pega e usa a questão dos órgãos de vários cadáveres, de vários mortos, para fazer um Frankenstein. Então, a primeira ideia de uma utilização de vários órgãos para dar vida a alguém, para amenizar a dor, nasce em Frankenstein, de Mary Shelley. E você pode iniciar dessa forma. Cara, quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Faz 18 anos que eu ministro aula. E em 18 anos sempre tem essa história de dizer: vazou o tema é tal, vazou o tema é tal. Não se prenda a isto. Prenda-se a uma estrutura. Preocupe-se em fazer uma redação com introdução, com desenvolvimento e com conclusão muito claras, de maneira que, se a pessoa misturar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, seja possível identificar qual é a introdução, qual é o desenvolvimento e qual é a conclusão.
Preocupe-se em começar cada um dos parágrafos com um elemento de coesão. Preocupe-se em, na proposta de intervenção, colocar um agente, uma ação, um meio, uma finalidade e um detalhamento. Essa deve ser a sua preocupação, não qual vai ser o tema, mas lembre-se de se munir de muitos repertórios, como este que eu acabei de falar para vocês. Ainda abordando a questão de doação de órgãos, no governo Michel Temer disponibilizou-se um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, que faz o transporte de órgãos. E isso pode ajudar você a colocar como repertório. Não precisa falar no governo Michel Temer, mas nos últimos anos o governo federal disponibilizou um avião da FAB para o transporte de órgãos. Isso ajuda bastante. Se vai falar sobre doação de órgãos, lembre-se de que existe o tráfico de órgãos no Brasil e você pode falar sobre combater esse tráfico de órgãos no Brasil. Lembre-se também de sempre focar na sociedade. Preocupe-se como socialmente qual é o impacto disso. O que o governo pode fazer? E a minha última dica neste vídeo é: cuidado com a relação de causas e consequências. Sempre se preocupe com isso. Quais são as causas desse problema da doação de órgãos? Ora, causas, um preconceito muito grande em relação à doação de órgãos. Segundo, o medo de que alguém faça o transplante de uma pessoa que ainda tinha vida. Outro, o aspecto religioso. Há religiões que proíbem, não é, a questão de doação de órgãos. Então, tudo isso são causas. Quais são as consequências? As consequências podem ser positivas ou negativas. Você escolhe em que vai focar. Consequências negativas. Olha a quantidade de mortes que existem por falta de transplante de órgão. Olha quantas vidas poderiam se desenvolver. E mais, olha o custo como consequência que o Sistema Único de Saúde tem para continuar com o tratamento dessas pessoas que precisariam de um transplante e com o transplante diminuiria essa questão do custo para o SUS. Olha o sofrimento das famílias que vivem nessa vida, não é, de transplante, de fazer hemodiálise semanalmente, alguns até diariamente. Então, são consequências aí. E consequências positivas? Aí é o contrário disso. Imagine se houvesse uma intensa cultura da doação de órgãos no Brasil. Até tentou-se fazer isso na década de 90. Em 1990, para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando para vocês, você precisava carimbar na sua identidade ou na sua carteira de habilitação que não era doador, porque assim ninguém faria o transplante de órgão. E hoje isso acabou. Mas não pode também ser uma imposição. Tem que ser algo que parte da própria pessoa, o desejo de ajudar o próximo, algo que saia de dentro e não uma imposição. A imposição, ela só acontece quando há uma incapacidade administrativa para ter resultados por meio do aspecto positivo. Cara, eu quero terminar esse vídeo, inclusive, falando sobre a pedagogia do medo. E pedindo para você não entrar nessa vibe dessa pedagogia do medo. Para de seguir Instagrams terroristas que dizem coisas do tipo: olhe, eu não sei se você sabe, mas o Enem mudou totalmente. Ninguém muda o Enem da noite para o dia. O Enem agora vai ser como o ITA, o Enem agora vai ser como a NASA, o Enem agora vai ser elaborado por o pior de todos os elaboradores. Isso não existe, cara. O Enem, ele vai mudar, mas ele vai mudar gradativamente. Ele vai ser mais conteudista? Claro, ele tem sido mais conteudista nos últimos anos. Mas não necessariamente vai ser uma coisa ruim para você. Ora, você passou o ano inteiro estudando. Você está preparado.
Confie em você, confie no seu potencial. Vai lá e tira 1000. É muito fácil alguém chegar e fazer medo para você e, através disso, vender um produto ou fazer alguma coisa. O difícil é você educar pelo amor, compreende? Educar pelo amor é muito mais difícil. Todos os dias, filho, escova os dentes. Filho, escova os dentes. Filho, escova os dentes. Filho, escovou os dentes. No dia em que o pai não lembra o filho de escovar os dentes, ele não escova. Filho, vá tomar banho. E a educação é isso mesmo. A educação é uma permanente batalha. Ninguém consegue tirar 1000 com uma mágica, com um estalar de dedos. Isso é um processo pedagógico. E o processo pedagógico é lento. Mas eu estou torcendo de verdade para você, por você, e eu sei que o resultado deste ano vai ser sensacional. Um abraço e até o nosso próximo encontro.